A Cidade em Debate. Muito bom dia a você que se liga no canal Veterano de Informações. Eu sou jornalista e policial veterano Asdrubal Marcelino. Dê o seu like, compartilhe meus vídeos, se inscreva no meu canal. Hoje é sexta-feira, são 3 de julho de 2026. Desejo aos senhores um ótimo final de semana, que tenhamos aí juízo no cabeção, humildade para entender que a vida não nos pertence e assim a gente poder viver com equilíbrio, com uma boa sanidade mental, para que evitemos aí muitos problemas de ordem pessoal. Quando o egoísmo não impera, o que sobra é equilíbrio, o que sobra é um bom convívio, humildade e um bom relacionamento. Bacana? Dito isso, vamos começar a trabalhar. Quando qualquer notícia boa que a gente toma conhecimento, é motivo de muita alegria. E quando nós vemos o anseio das nossas comunidades aqui da região do Vale do... E quando nós percebemos que algumas demandas do Vale do Aço, aqui do Colar Metropolitano, é atendida, é motivo de muita alegria para todos nós. Por isso, nós convidamos aqui o Capitão Torres para fazer aqui um discernimento sobre uma demanda atendida, porém mal divulgada. O Capitão Torres fala conosco a respeito disso. Pessoal, recebemos pelas redes sociais a divulgação feita pelo prefeito e pelo vice-prefeito de Santana do Paraíso sobre a tão esperada regularização fundiária, o REURB, dos bairros Águas Claras, Alto Santana e Residencial Paraíso. Essa é, sem dúvida, uma conquista histórica que merece ser comemorada por todos nós e principalmente pelas famílias beneficiadas. O que não pode passar desapercebido é a tentativa de transformar uma luta coletiva, construída ao longo de muitos anos pela própria comunidade, em uma conquista de governo. Quem acompanhou essa história desde o início sabe que o processo não começou agora, nem nasceu dentro de gabinetes. Ele foi construído com a persistência de moradores que enfrentaram dificuldades, descrédito e inúmeras barreiras sem jamais desistirem. É dever de justiça reconhecer o trabalho da comunidade, liderados pelo senhor Valdir, ao lado do senhor Zizinho do Opala, do senhor Elcio, do senhor Elci, do Luiz Garonzo, do Mascarola, do senhor Alvim, do Martins, do senhor Albeni, da dona Lúcia, esposa do Roberto, e tantos outros cidadãos que dedicaram anos de sua vida na luta em benefício de toda a comunidade. Também é impossível esquecer daqueles que partiram antes de ver o sonho concretizado, como é o caso do senhor Vicentinho, do senhor João Padeiro, do senhor João Cabeça Branca, do senhor Nelsinho e tantos outros. Eles também fizeram parte dessa vitória e deixaram seu legado. O processo avançou ainda no ano passado e a licitação para a regularização dos imóveis foi realizada no início desse ano. Os fatos têm uma ordem cronológica e ela merece ser respeitada. Por isso fica uma pergunta que a própria população tem feito. Por que a divulgação dessa importante conquista acontece justamente às vésperas das eleições? Cada cidadão tire suas próprias conclusões. Governar também é reconhecer o mérito de quem lutou antes, dividir créditos e respeitar a memória daqueles que fizeram a diferença. Nenhum agente público deve se colocar acima da história de um povo. Os verdadeiros protagonistas dessa conquista são os moradores que nunca desistiram do sonho da escritura de suas casas próprias. Se você acredita que a verdade deve prevalecer sobre a propaganda, compartilhe esse vídeo. A população merece conhecer a história completa, valorizar seus verdadeiros protagonistas e impedir que anos de luta sejam apagados por narrativas convenientes. Porque uma cidade forte se constrói com respeito à verdade, à memória e ao povo. É isso aí, pessoal. Abraços e vamos juntos lutar por dias melhores. Bola de Ouro na Praça 1º de Maio. Tudo para seu esporte, fitness, natação, bola, chuteiras, tênis, meiões, troféus, bola de futebol de salão. Você que precisa de material esportivo, não fica andando daqui para ali ou de lá para cá. Vem direto aqui na Bola de Ouro, Rua Carangola 19, no centro de Ipatinga.
Há uma pergunta que não se quer calar, é a questão do autismo. Claro, eu não sou autoridade para emitir qualquer juízo de valor, qualquer opinião, mas eu gostaria de ser esclarecido. E fica essa pergunta, por que tantos problemas de autismo nos dias atuais? Talvez seja porque eu sou de um tempo que qualquer chá de cordão de frade, de Macaé, resolvia muita coisa. E aí eu fico me perguntando por quê? Qual o motivo que leva tantas pessoas a serem acometidas aí do autismo? E eu divulgarei um vídeo a fim de que todos nós possamos entender um pouco da matéria. Por que aumentou tanto o número de autistas no mundo? Se você for ver, o número de autistas severos diminuiu. Onde que aumentou? Nível 1 de suporte. O que você encontra no nível 1 de suporte? O que você quiser. Indivíduos que têm alguma coisa que lembra o autismo, um bando de gente que não tem nada a ver com o autismo. É o cara esquisito, é o cara que tem hiperfoco, é o sujeito pouco sociável, que hoje ele está... E se você fala isso, eles ficam muito bravos com você, porque parece que você está querendo dizer que não existe um nível 1 de suporte. Existe. Mas o limite entre o nível 1 de suporte e o cara esquisito é muito pequeno. Posso te dizer uma coisa? Depende do humor do médico. Se eu tiver de mau humor, briguei com a minha mulher, você é autista nível 1. O mesmo indivíduo poderia ir em 10 médicos diferentes, Claro. por exemplo, e ter desfechos diferentes. Por que você tem tanto diagnóstico diferente? Tem tanto diagnóstico diferente em síndrome de Down? Não tem. Porque é uma coisa muito definida. O espectro do autismo virou um mundo. E a gente vai ficar debatendo isso o resto da vida se, em primeiro lugar, você não conseguir dizer exatamente este cara é autismo porque tem esse marcador. Esse cara parece nível 1, mas ele só é meio estranho e tal. Faz toda a diferença. Se você é autista nível 1, você é deficiente. Se você é deficiente, você tem direito a uma série de regalias. Eu me pergunto, quanta gente se faz de autista nível 1 para obter as benesses que isso lhe traz? Possivelmente muita gente. Em Santana do Paraíso tem um local onde você pode tomar a sua cervejinha com os amigos. Bacana o Boteco do CBA, na Avenida Getúlio Vargas, saída para a Mesquita. Além do ambiente familiar para os amigos, ainda tem aquele lanche legal. Boteco do CBA e restaurante. A melhor comida caseira do leste de Minas está no Boteco do CBA. Aberto todo dia, o dia todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Na edição de ontem, quinta-feira, dia 2 de julho de 2026, divulgamos sobre a morte do advogado Cláudio Átala Inácio, de 75 anos, e a sua esposa Clotilde Maciel Átala Inácio, de 76. Ambos encontrados mortos no apartamento onde moravam, no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. A autora confessa do crime, Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, foi presa em Itabira. Detalhes no vídeo da prisão desta mulher com o delegado Gustavo Paleta. E eu ainda perguntei, mas por que tamanha crueldade, tamanha violência? E ela alegou que isso aí, ela não teria uma explicação, seria um surto psicótico, segundo ela, que algumas vozes, né, ela estava ouvindo, deveria então acabar com a vida dessa pessoa, né? Não obstante já ter, praticar, né, o crime contra o patrimônio, a subtração, ela então causa esse, né, esse prejuízo, né, enorme, psicológico, afetivo, irreparável, tanto na família da vítima quanto também na família dela, né? Porque os familiares já estiveram aqui na delegacia, parecem são pessoas corretas, pessoas do bem, e estão bastante abalados, muito triste realmente. Então, assim, o filho também está muito abalado, muito chocado com toda essa situação que, segundo eles, ninguém esperava que ela poderia ter tamanha crueldade para com outro ser humano, ainda mais dois idosos, né? Esse serviço de limpeza, foi a primeira vez que ela ia na casa, que ela conhecia esses idosos? Quem que indicou ela para fazer esse serviço?
Nessa caso específico, sim, ela foi a primeira vez, mas ela já vem fazendo serviços de limpeza, diarista, já há bastante tempo. E respondendo a sua pergunta, a indicação, curiosamente, partiu de um parente das vítimas, né? Que inclusive conversou com a nossa equipe, se diz bastante arrependido, muito abalado de ter indicado e nas palavras dele sentindo até um pouco culpado por essa tragédia, né, realmente que acometeu a família dele, né, e essas pessoas que infelizmente tiveram suas vidas terminadas. Ela foi diarista dele, assim que ele conheceu esse parente? Isso, na verdade ela era, né, até semana passada, a última serviço dela foi na sexta-feira. Então ela era diarista dele frequente, pelo menos 2 vezes na semana ela frequentava a casa desse parente e ele afirmou que nunca teve nenhum tipo de problema com ela. Pelo contrário, ele disse que ela é uma pessoa muito boa de serviço e uma pessoa muito fácil de lidar, né? O que causa estranheza, mais uma vez falando, sua família também falou nisso, por que tamanha crueldade, por que tamanha falta de empatia, né, para com o outro ser humano, ainda mais 2 idosos, né, que tiveram a sua vida terminada de forma tão cruel, né, tão trágica. Sobre o que foi subtraído da casa, já se tem ideia do quais itens foram e o valor, mais ou menos? Sim, ela mesma não sabe dizer precisamente. Os próprios familiares também não têm uma certeza, porque os idosos moravam somente eles. E eu acho, salvo engano, que os familiares nem sabiam que tinha dinheiro em espécie lá. Quando a gente encontrou esse dinheiro, girando em torno de 18 mil reais em espécie, ela afirmou que tirou da casa desse casal mais ou menos esse valor, mas ela já gastou bastante, ela vem tendo um gasto muito alto, comprando diversas coisas, almoçando em restaurante, pagando em hotéis, Ubers, né, para cima e para baixo. Então ela alega que parte desse dinheiro foi subtraído no local e uma parte menor já é o lucro auferido com a venda, né, desses outros objetos, que seriam relógios, joias, brincos e os celulares também, que foram subtraídos, que também já foram recuperados aqui para a nossa unidade. Copom prioridade. Que atém para prioridade. Foi copiado, TSL, Faz o cerco primeiro, TSL. Fecha o cerco para depois entrar. Atenção, toda a rede, a viatura que falou na rua de tráfego, só comunicar. Mais uma vez, a Polícia Militar conta com as denúncias anônimas por meio do telefone 181, o Disque Denúncia, e o telefone 90 para lograr êxito no combate à criminalidade. A exemplo, na Avenida Felipe dos Santos, início ali do bairro Vila Formosa, em uma escadaria, a polícia recebeu informações de que um homem estaria utilizando essa escadaria para o tráfico de droga. Houve um empenho dos policiais militares, conforme explica o sargento Bretas, aqui no canal Veterano de Informações. Conforme você mencionou anteriormente, na data de hoje, recebemos aí inúmeras informações, denúncias, dando conta desse intenso tráfico de drogas na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Vila Formosa. A denúncia era bem detalhada, informava que os indivíduos eles utilizavam uma escadaria que tem próximo à residência deles, cerca de 20 metros da residência, para dificultar aí a abordagem policial. E nessa escadaria eles recebiam os usuários, né, onde era feito o contato, a venda, e a droga era armazenada na residência dele. Diante dessas informações, a gente, durante o patrulhamento, visualizamos esse indivíduo no local da denúncia, na escada. Foi feito um desembarque rápido da viatura para poder surpreender o indivíduo, evitando assim sua fuga. Logramos êxito nessa abordagem. O indivíduo estava fazendo uso de maconha no momento. Ao ser questionado, ele disse que não morava ali, que era de outro bairro, que estava ali só visitando a avó. Devido à fundada suspeita que tínhamos desse indivíduo estar fazendo tráfico na região, nós deslocamos até a residência dele, como eu disse, é bem próximo ao local. E lá fizemos contatos com a mãe dele, a residência onde mora a mãe, a avó e uma irmã mais nova. Fizemos contato com elas, explicamos tudo que se passava. De imediato ela autorizou nossa entrada, assinou um termo que concordava com essa entrada nossa, acompanhou, chamamos testemunhas idôneas também para acompanhar toda a ação policial, que é uma ação transparente. E no quarto do indivíduo, já de antemão, assim que nós entramos no quarto, já localizamos aí várias pedras de crack, né, embaladas, salvo engano, mais de 50 pedras de crack, embaladas aí prontas para o comércio. Devido a residência ser bem, digamos assim, né, fora de ordem, muita bagunça, muito entulho, muito lixo,
A gente acionou também, estava dificultando assim, a busca dos militares, né, que eles estavam. Nós acionamos a Tático Móvel de Cães, com o fenômeno que você já conhece, né, o cão Volvo, que ele esteve no local. Aí quando o cachorro foi achando droga em tudo quanto é canto e a gente aprendeu essa grande quantidade de droga aí. Estamos tirando esse traficante aí que vem incomodando muito a população daquela região. O Sargento Bressa, até balança de precisão tinha nesse tráfico de drogas aqui na Vila Formosa, não é isso? Tem balança de 3 balanças de precisão e é variável, né? A venda dele aí, o comércio dele aí é bem variável. A gente vai ver que tem cocaína, tem uma barra de crack, tem um valor econômico aí no mundo do tráfico muito alto, tem várias porções de maconha, várias pedras de crack e tem até os micropontos LSD, que é essa droga aí. Até é mais difícil a gente localizar o dinheiro. Então é uma grande quantidade, uma câmera que eles utilizavam aí para monitorar, né, a chegada da Polícia Militar. De olho na cidade, denunciando, esclarecendo, levando informação, defendendo seus direitos de cidadão. De olho na cidade. Repórter Asdrubal Marcelino.